Há 65 anos, nasceu fruto de esperança, dedicação e trabalho de pessoas que vieram respirar o ar seco e pisar a terra vermelha do Cerrado, até então vazio. Hoje, os ipês amarelos, rosas e brancos e as árvores tortas do Cerrado enfeitam a capital brasiliense, cheia de tesourinhas e blocos. Anos depois, a capital se tornou um polo político para todo o Brasil. Mas para os brasilienses, a capital é muito mais do que só as relações políticas estabelecidas aqui. É mais um fruto de arte e cultura com muita diversidade. Meu nome é Tainá, sou estagiária de jornalismo aqui da Diretoria de Comunicação do IFB e você está assistindo mais um episódio do Estação IFB, um podcast de cultura, educação e atualidades. Eu sou uma mulher preta, parda, de cabelos cacheados e volumosos. Estou vestida com uma roupa preta e um colar verde. E tenho algumas tatuagens no braço de plantas. Para celebrar o aniversário de Brasília e falar um pouco do desenvolvimento da cena cultural e artística do Distrito Federal, a gente convidou hoje o poeta brasileiro Nicolas Ber para bater um papo com a gente sobre isso. Olá, Nicolas, seja bem-vindo. Poderia fazer sua autodescrição, por favor? Tá, meu nome é Nicolas Ber, nasci em Cuiabá em 1958, já estou há 51 anos em Brasília, 3 filhos, tenho escrito muito poesia, né? Não escrevo prosa. Sobrevivo de um viveiro de plantas, né? Eu sou ambientalista, mas eu tenho uma floricultura aqui em Brasília, então eu sou um comerciante de plantas, um produtor de mudas, não é? Isso é muito importante para o poeta porque a terra, né? Um fio terra do poeta é um comércio. Eu sou um comerciante, na verdade, então isso é uma coisa muito interessante para mim, para poeta, ter um fio terra. Então é isso. Adoro Brasília. E a sua autodescrição? Isso. Eu sou um homem branco, brasileiro, descendente de alemães e poloneses, suecos e russos, né? Meus pais vieram para o Brasil nos anos 50, não é? E eu uso relógio, uso óculos, né? Tenho os cabelos bem brancos, né? E estou usando uma camisa bem social, assim, de trabalho, que eu gosto, com bolso, não é? E eu tenho um tipão assim meio de gringo, meio de alemão, assim, sabe? Mas eu sou brasileiro e gosto do Brasil, meus filhos são todos brasileiros. Bom, Nicolas, você é hoje uma das principais referências literárias aqui de Brasília. E como você falou, você já está há 51 anos aqui na cidade. E durante esse tempo, como que você avalia o crescimento e o amadurecimento da comunidade artística e cultural do movimento da cidade? Como que ele foi se transformando ao longo desse tempo que você está aqui? Bem, eu fui me transformando, a cidade foi se transformando, o tempo foi passando, né? Quer dizer, Brasília, desde que eu cheguei nos últimos 50 anos, passou de 500 mil habitantes para 3 milhões, né? Isso tem um impacto na vida da gente, né? Quer dizer, Brasília era uma cidade assim muito pequena, hoje é uma megalópole, né? A terceira maior cidade brasileira, não é? Então isso tem implicâncias no nosso relacionamento com a cidade. Mas você me pergunta como é que era, né? Eu sempre fui um garoto da classe média do plano piloto que começou a atuar assim na área cultural nos anos 70, tempo da ditadura ainda, em 77, 78, não é? Então uma geração assim que eu tinha, em 78 eu tinha 20 anos, então uma geração muito politizada, né? Muito politizada. Eu acho que vamos tentar traçar eu ainda peguei assim um rabicho assim, o finalzinho da contracultura, sabe? Da rebeldia, da contracultura, e depois, nos anos 80, eu acho que a coisa já mudou, o mercado já tomou mais conta da coisa, mas eu vou falar da minha realidade, que na época era um garoto, um jovem de 20 anos, atuando no plano piloto, né? Eu sempre morei nas 400, não é?
eu participei de um movimento na época chamado Concertos Cabeças, que foi a primeira vez que a cidade se assumiu como objeto de estudo, como musa, né? Então, esse projeto do Concerto Cabeças, do final dos anos 70 para os 80, eu sou parte de uma geração que, mesmo não tendo nascido aqui, começou a criar raízes com a cidade no sentido de inconscientemente tentar humanizar a maquete, sabe? Então eu acho que a nossa juventude, né, essas páginas de um livro bom, né, porque hoje eu estou com 66, né, mas eu acho que o espírito ainda está jovem. Então, essa questão que eu te falei de humanizar a maquete, porque Brasília foi uma cidade muito artificial, né? Na época ainda era um pouco artificial, né? E aí a arte foi tornando Brasília uma cidade orgânica, né? Mais orgânica, mas você quer que eu faça uma coisa mais histórica Ao né? longo desses Ao anos que longo você está desses aqui. anos, quer dizer, nos anos 70 era mimeógrafo na poesia, né? Os livrinhos de mimeógrafo, mas havia uma efervescência cultural muito grande, sabe? Muito grande, muito, porque havia uma busca, né? Depois a ditadura já estava um pouco mais no fim, né? E então havia uma explosão e uma vontade de fazer coisas e de lutar pela democracia, que tanto que chegou em 85, né? A pressão pela abertura e tudo, né? Mas Brasília mudou muito, né? Mudou muito e isso a gente vê com o desenvolvimento cultural, digamos, nas cidades satélites, que antes todo mundo vinha para o plano, né? Não tinha nada, quase nada acontecendo nas cidades satélites, né? E hoje já tem muito, né? Mas mesmo naquela época tinha coisas interessantes acontecendo nas satélites, né? Como o Teatro Rola Pedra em Sobradinho, não é? Desculpa, em Taguatinga, né? Mas depois veio a internet, a cidade explodiu, né? A cidade explodiu. Artisticamente, Né? né? E ao longo da história de Brasília, a cidade ela disparou vários artistas para a cena nacional, principalmente músicos, né? Cássia e Renato Russo. E hoje em dia isso continua acontecendo, isso só, na verdade, vem aumentando. A gente vê a presença de dançarinos em balés, de artistas nacionais, bailarinos aqui de Brasília, filmes de diretores brasilienses, atores brasilienses em séries, em filmes, e várias outras modalidades que os brasileiros têm se destacado nacionalmente. E aí eu acho que o Distrito Federal, né, a cidade tem se mostrado como uma potência artística, além de só política e arquitetônica, como muitos pensam ser. Então, pensando nisso, quais características e aspectos da cena cultural, né, e artística de Brasília você atribuiria para esse impulsionamento aqui do DF para a cena nacional? O primeiro, assim, digamos, grande nome que se destacou no cenário artístico brasileiro foi Renato Russo, né? O Renato Russo foi realmente uma referência de Brasília e uma coisa interessante é que Brasília é uma cidade muito estigmatizada, que tem uma mácula, que é o poder, né? As pessoas, quando você sai daqui e fala que é de Brasília, as pessoas logo têm a referência do poder, que é natural, né? Mas eu acho que a arte, né? E eu acho que isso começou muito com esse movimento do rock. A arte vai dissociar Brasília da ideia de poder, vai criar outras referências, sabe? Então, e uma coisa muito interessante, como que o rock de Brasília era um rock muito, não sei se entre aspas é melhor, mas uma qualidade muito maior do que o rock carioca, sabe? Aquele negócio o rock do Legião Urbana, do Capital Inicial, do Plebe Culto, tinha muito mais peso do que o rockzinho lá do Rio, dos Miquinhos Amestrados, não sei, um grupinho lá, né? Quer dizer, então, mas por quê? Porque Brasília instiga a rebeldia, sabe? Brasília instiga a rebeldia porque é uma cidade
autoritária, imposta, né, setorizada, e eu acho que uma coisa que caracteriza a arte de Brasília é a rebeldia contra a linha, contra o poder, contra a burocracia, sabe? E querer mostrar que Brasília Brasília também é poder. Brasília não faz parte, né? Mas eu acho que Brasília é uma cidade única com características únicas, né? E isso é muito interessante para a criação, né? Mas então falamos já de Renato Russo, depois vamos falar de Helen Oléria, né? Helen Oléria, que veio de Ceilândia, do Chaparral, né? Também se destacou, é uma referência, porque uma vez eu estava no Nordeste, em Pernambuco, e uma pessoa falou assim: cara, você é da terra do Renato Russo, eu adoro o Renato Russo. Quer dizer, ele não falou, você é daquela capital onde tem os políticos, o Congresso Nacional, os três poderes. Não, a referência dele era outra. E eu acho que vai demorar ainda bastante tempo, mas aos poucos o poder vai ficando assim uma coisa meio acessória em Brasília, tá? Uma coisa meio acessória, que vai ser, eu acho que a arte vai ser a grande referência de Brasília, né? As pessoas ficam tão presas na política, às vezes elas até esquecem. Você sai de Brasília e conversa com uma pessoa e fala, Renato Russo. A pessoa às vezes nem sabia que ele era de Brasília. Muitas pessoas às vezes não sabem que grandes nomes são aqui de Brasília, porque essa referência do poder, da política é muito forte. É forte, mas isso vai sendo corroído aos poucos, vai sendo erodido, né, por essas referências, né, e mostrando que Brasília são 3 milhões de habitantes, né? Claro, nós dependemos do poder, onde estão os salários e tal, e os empregos, né? Mas eu acho que Brasília também tem já cria uma certa autonomia econômica, né, de serviços, de comércio, não é? Então, como eu te falei no início, quer dizer, eu acho que a nossa missão, consciente ou inconsciente, é criar novas referências e mostrar que aqui tem gente que cria, que se rebela, né? Gente que é underground, gente que é subversiva, gente que cria, gente que contesta. Não é só uma cidade de funcionários públicos, é uma cidade de gente criativa, trabalhadora, né? Porque ficou muito esse estigma do funcionário público e do poder, né? Mas então a gente quebra isso. Acho que a arte é uma forma de quebrar isso, né? Essa ideia que as pessoas têm. E eu acho que a cidade, na cabeça das pessoas, no inconsciente coletivo, ela vai mudando aos poucos, mas ainda é muito forte essa questão do poder. E vai ser durante muito tempo ainda. Nicolas, então a gente, enquanto IFB, né, instituição de ensino médio e superior, a gente entende do nosso papel na formação de alunos, principalmente por estarem numa fase jovem e decisiva na vida. E grandes artistas, inclusive, eles descobrem sua capacidade artística e criativa na escola ou na faculdade. Então, qual que você acha que é o papel da formação acadêmica? Como que a formação acadêmica atua na formação de jovens artistas, instigando o pensamento crítico e a criatividade dentro desse ambiente? Eu sempre estudei em escola pública aqui em Brasília, no 2º grau, estudei no setor leste, onde eu imprimi meu livrinho mimeografado em 77, não é? Eu acho que a efervescência está muito mais nessas escolas públicas do que nas privadas, sabe? E está muito mais nas cidades satélites do que no plano. Eu ainda chamo cidades satélites, apesar de eu saber que é RA e tal, né? Mas esse conceito é interessante da satélite, que o plano piloto é que é satélite hoje, porque Taguatinga é 3, 4 vezes o plano piloto, né? Então, o plano piloto é o plano satélite que eu chamo. Estou com um livrinho meu sobre Brasília ainda aí mais para frente, que eu falo essas contradições, né? Mas o ambiente escolar é muito importante, né? Muito importante. Uma vez me perguntaram, é importante? Eu falei assim, eu falei, os Beatles se formaram numa escola em Liverpool, eles se conheceram na escola, né? O John e o Paul, né, o John Lennon e o Paul McCartney, e nas escolas que as coisas começam, né, as interações, os questionamentos, né, aí é muito importante a formação dos professores, né, também de instigarem o pensamento crítico,
mas não é ser só contra, é você ser contra e propor a coisa melhor, porque ser contra é fácil, né? Ser contra é moleza, mas você propor alguma coisa melhor, porque nós estamos numa luta que é infinita de buscar um país mais justo, não é? Uma sociedade mais respeitosa, não é? Com as minorias, não é? Então, quer dizer, isso é um trabalho árduo, mas e o IFB é um projeto o Instituto Federal no Brasil é um projeto muito interessante. Eu acho que a saída está na educação, sabe? O Brasil só vai ser um grande país o dia que realmente a educação ainda não é prioridade, vai ser, mas o IFB é muito importante. Então, o DF totaliza 35 regiões administrativas e cada uma delas tem as suas particularidades, suas especificações, suas expressões artísticas e culturais únicas. E como que essa individualidade de cada região administrativa contribui para a fomentação de uma cena cultural mais diversa e mais rica também? Interessante. Eu chamo de que Brasília é tudo e os super bairros que são o Taguatinga, o Ceilândia, o São Sebastião e Paranoá, né? Quer dizer, quando a gente fala Brasília é o todo, né? E o plano piloto, o centro histórico. Eu já vi gente falando, não sou brasiliense, eu sou taguatinguense, eu sou brasiliense, não é? Isso é interessante, isso é a afirmação de afirmação cultural é uma coisa importante, né? E cada RA, cada cidade satélite tem uma característica. Eu, por exemplo, frequento a feira permanente de Ceilândia, onde eu vou almoçar e levo as pessoas lá, porque a influência nordestina ali é muito forte, né? E às vezes o Nordeste está muito longe e você não tem como ir, a Ceilândia está ali bem pertinho. E Ceilândia é uma cidade muito estigmatizada até hoje, é impressionante como que ela é estigmatizada né? pela questão dos anos 70, quando foram transferidos para lá os remanescentes das invasões, né? Então era uma cidade que todo o programa de rádio era sobre a violência, né, e tal. Então Ceilândia, e eu gosto de quebrar isso. E eu gosto de sair da minha zona de conforto. Eu conheço todos os satélites do Distrito Federal. Posso dizer que e é uma coisa que eu me orgulho. Eu sei entrar e sair de Ceilândia sem perguntar como é que eu saio daqui, como é que eu pego a BR, eu me localizo ali, né? Então, eu acho importante isso, né? Então, mas as cidades satélites, essas RAs, elas têm uma atividade própria, elas têm um núcleo próprio, né? Que lutam com muitas dificuldades e tal, mas a dificuldade é um estímulo, sabe? A dificuldade é um estímulo, né? As coisas repercutem talvez mais aqui no plano piloto, onde está o CCBB, o Centro de Criatividade, o Teatro Nacional, mas a efervescência por baixo, assim, acontece Gama, Guará, Taguatinga, Ceilândia, São Sebastião. São Sebastião tem uns grupos de poesia muito interessantes, não é? Quer dizer, então existe um movimento subterrâneo que a gente não vê, mas que é muito forte. E muitas coisas estão acontecendo que a gente só vai tomar conhecimento delas daqui 10, 20 anos, né? Mas existe um movimento cultural muito forte nas satélites, mais do que no plano. Aqui as coisas repercutem, porque está a mídia, a imprensa, mas o que acontece nas cidades satélites é muito mais forte do que o que acontece no plano. Sim. Nicolas, Brasília, acho que não é que é sua grande musa, a gente percebe pela quantidade de textos, poesias, livros que você faz sobre a cidade. E tem uma específica que eu destaquei, uma poesia sua que diz o seguinte: Brasília não envelheceu, abrasileirou-se. Eu entendo essa frase como ao longo dos anos, Brasília foi amadurecendo e criando uma própria identidade, que inclusive muitas pessoas dizem que não tem, que Brasília não tem identidade, mas como que a arte, as produções culturais, a produção artística contribuem para essa criação e para essa reafirmação da identidade brasiliense? Bem, como eu já falei, eu repito, eu vou insistir nisso, que é uma coisa interessante, a arte como uma forma de dissociar Brasília da ideia de poder e transformar Brasília numa cidade orgânica, né? E quando eu falo Brasília, é a grande Brasília, né? Né? Não é só o plano piloto, né? Mas eu acho que a arte, o tempo, vai tornando... Porque elas começaram assim, planejadas, né? Brasília tem uma questão muito interessante, que ela, antes de ser cidade, ela foi capital.
né? Ela foi criada para ser a sede do poder. E aí veio o poder para cá, mas aí vieram pessoas para cá, o poder está aí, continua, mas em volta do poder criou-se uma cultura assim muito interessante, né? Muito forte, não é? Então, eu acho que a cidade, cada vez... Eu cheguei aqui, Brasília era, 50 anos atrás, Brasília era uma cidade árida, né? Não tinha arborização, eu cheguei na época da seca, o impacto em mim foi muito grande. Eu saí de Cuiabá, que é uma cidade orgânica, uma cidade que cresceu naturalmente, né? Nos morros e na beira dos rios, onde podia, aqui não, aquela coisa setorizada, planejada, não é? E então, quando eu cheguei, as pessoas falavam para mim, a cidade está pronta. Eu falei, como assim? Não, eu vou participar. Não, aqui é o setor disso, aqui é o setor daquilo, e você faz isso, né? Então, Brasília, como eu falei, instiga a rebeldia mesmo. E a rebeldia é importante, porque graças à rebeldia que a gente tem as grandes invenções, né? As grandes invenções, né? Então, a gente não pode se acomodar, porque quando a gente se acomoda, nada acontece, né? Nada acontece. É isso. Brasília também é considerada uma cidade jovem e inovadora. Ela é jovem, né? Na verdade, 65 anos ainda é pouco tempo comparado a outras cidades brasileiras. E inovadora devido a toda, enfim, a arquitetura e toda essa questão do setor, dos quadrados. Como que você acha que essas características de juventude, né, e de inovação impactam na produção artística mesmo? Acho que tem um pouco a ver com essa questão da rebelião que você falou. Da rebeldia, né? Existe um movimento muito forte hip hop na Ceilândia, em Taguatinga, né? E pessoas que a gente que está aqui no plano, que eu moro no Lago Norte, né? Eu participo das atividades aqui no plano. Eu já fui muito em cidades satélites, em saraus, né? Nos anos 90, anos 2000. Hoje eu ainda vou, participo, mas existe existe um certo movimento de autonomia cultural, né? De não dependência, de terem seus espaços. Por exemplo, hoje Samambaia tem um complexo cultural, que é um lugar bacana, que é uma briga boa dos artistas lá de criar um espaço onde eles podem se apresentar, porque antes tinha que vir tudo para o plano, né? Então, Ceilândia tem o Teatro do Sesc também, né? É muito forte isso lá, né? Agora, a identidade, as pessoas falam assim, a identidade brasiliense é uma coisa que se faz no dia a dia e é uma coisa que é perigoso virar um clichê. Qual que é a identidade brasiliense, né? A identidade brasiliense, eu acho que está, como eu já te falei, está ligado muito à rebeldia e à vontade de fazer e à vontade de contestar o poder, a burocracia e ao autoritarismo, né? Do autoridade do poder, né? E então eu acho que a arte está muito nessa questão A rebeldia é fundamental, sabe? Querer avançar, querer romper com padrões, querer, né? Então, é isso. Com a era tecnológica, né, várias coisas mudaram no mundo inteiro e principalmente na comunicação. Acho que é uma das áreas mais impactadas por esse boom da tecnologia e a internet, que traz novas formas de se comunicar, novas formas de passar informação, de formar e informar. Como que esses novos mecanismos de divulgação, de comunicação, contribuem para uma cena cultural mais ativa, mais produtiva dos artistas e produtores aqui de Brasília? Eu vou dizer para você que a internet é o pior suporte para a escrita. Né? Eu acho que o melhor suporte para a escrita é a pedra, que estão os hieroglifos lá no Egito, estão até hoje. Depois veio o barro, né? Mas eu ainda sou muito do papel, sabe? E eu acho que ainda sou muito do papel. Claro que eu tenho um site, eu tenho uso o Instagram, publico alguma coisa no Instagram, mas tudo isso vai sumir. O século seguinte, o século 22, ele vai saber pouco do que aconteceu no século 21, porque
quase tudo vai se perder, né? Vai se perder muito dessa informação que a gente junta, que vai para a nuvem vai chover, a nuvem vai sair do lugar, ela vai evaporar, né? Então, em termos de escrita, claro que os tempos mudaram, tudo mudou, né? Tudo ficou mais ágil, né? Tudo ficou mais, é uma linguagem nova, né? Mas no caso da literatura, na minha parte da escrita, eu estou muito assim no vale o que está escrito, né? Quer dizer, claro, o meio é a mensagem, eu questiono isso um pouco às vezes, se o meio é a mensagem, né? Mas claro que a internet revolucionou tudo. No meu tempo de 20 anos, quando eu comecei a me interessar por literatura, se eu quisia um poema de um poeta, eu tinha que ligar para alguém, escrever para alguém, para esse alguém tirar uma cópia do livro ou do poema e me mandar pelo correio. Isso durava 8, 10 dias. Eu lembro bem que eu me correspondia com muitos poetas, falei assim, cara, os seus poemas, manda para mim. Aí o cara ia, tirava uma xerox, na época a xerox era muito ruim, a fotocópia, né? E eu ia no correio, demorava 10 dias. Hoje, você quer saber alguma coisa sobre Paulo Leminski, que é um grande poeta, você vai no seu celular e clica lá no Google, Paulo Leminski, é instantâneo, né? É instantâneo. O acesso à informação é uma coisa instantânea. No nosso tempo era muito... E as pessoas ficam pasmas, assim, como é que vocês se comunicavam? A gente ia no orelhão, muita gente não sabe mais que é orelhão, aquele telefone com ficha, né? E as coisas aconteciam, né? Muito, e é interessante. Aí veio a internet, que revolucionou tudo. Mas eu vou dizer que em termos de... Eu ainda sou eu ainda gosto muito do livro, sabe, como suporte, né? Mas é claro, o livro pega fogo também, a biblioteca pega fogo, né? Mas eu acho que se você publica seus livros só na internet, eu já vi muita gente no tempo dos blogs que publicou um livro, botou no blog, o blog foi deletado por uma empresa lá que tinha o domínio do blog, e ele perdeu a obra dele, né? Foi tudo para o espaço. Mas é instigante, o tempo não para. Tá? O tempo não para. É instigante. Eu publico alguns poemas no Facebook. Eu não sou muito eletrônico, não sou uma pessoa muito desse meio, sabe? Eu fui um menino de roça, eu fui ver televisão com 12 anos, onde a gente morava lá em Mato Grosso. Eu sou um menino da roça, né? Eu não tinha energia elétrica, né? Quer dizer, então eu não sou muito bom de trabalhar com essas mídias e tal. Eu tenho meu Instagram, eu tenho meu Facebook, eu mando e-mail, recebo e-mail e tal, e tenho meus livros, e tenho um site onde os meus livros estão disponíveis para acesso, www.nicolasber, NICOLASBEHR.br. Lá tem uns 15 ou 16 livros meus para acesso. Então é um site, a pessoa vai lá, lê o livro, né, etc, né? Porque a gente não pode ficar para trás também, sabe? A gente não pode se fechar, né, ao tempo, e como eu falei, o tempo não para, né? Mas eu sou muito mais do livro do que da tela, sabe? Eu sou muito mais do livro do que do cristal líquido, do papel do que do cristal líquido. E pensando nessa geração mais jovem que cresceu com a internet, como que você avalia os impactos da internet no consumo dessas pessoas e na participação mesmo cultural, no sentido de participar dos eventos, de participar ativamente sendo um agente cultural, postando as suas poesias? Como que você vê essa dinâmica dessa geração mais jovem junto com a internet? Porque, no caso, a gente nem conheceu o que era antes da internet, né? A gente já cresceu com a internet. Já nasceu dentro do mundo digital, né? É tudo muito instantâneo e muito, não vou dizer precário, mas é muito... Tudo bem, o mundo mudou, as tecnologias mudaram, né? A internet chegou na hora certa, porque era necessário, né? Ela foi uma invenção assim que tinha que acontecer e aconteceu, não é? E eu acho que ela realmente tornou essa coisa global, né? Você coloca no YouTube, o cara lá na China vê, aqui vê, nós estamos tão dentro dessa... O que acontece é o seguinte, nós estamos tão dentro de uma revolução que a gente nem se dá conta, porque o que nós estamos vivendo hoje é a mesma coisa que viveu a geração do Gutenberg no século XV, final de lá por 1480, um pouco antes do
dos portugueses chegaram aqui no Brasil, o Gutenberg criou os tipos impressos, né? Antes era tudo manuscrito, né? Aí veio o impresso, veio o manuscrito. Por isso que eu gosto muito de falar nas minhas oficinas de poesia a importância de escrever à mão, sabe? Porque é uma pulsão, é uma tensão, né? Tudo bem, você passa para o computador, você imprime e tal no Word, mas essa pulsão de vida que tem nós ficamos muito tempo, milhares de anos no manuscrito, né? Então, depois veio o impresso e agora vem o digital, não é? Então, mas eu ainda acho importante papel, caneta. Eu escrevo muito ainda no papel, caneta, cadernos velhos, não é? Mas a realidade é outra, né? O mundo não para e as coisas mudam, mas eu acho que é muito assim, é uma coisa muito instantânea. Eu vou falar uma coisa, talvez, não sei se parece que não é bonito eu falar em permanência, mas esse mundo eletrônico, esse mundo da internet é muito impermanente, sabe? Né? E eu quero realmente que minha poesia fique, por que não? Né? Que alguma coisa fique depois que eu me for, né? E eu acho que muito do que está na internet já se perdeu, está se perdendo. O problema é que, por exemplo, você não lembra do flop disk. Flop disk não era nem disquete. Aí veio o CD, né? Todas essas formas de armazenar poesia, armazenar literatura, elas são muito frágeis, sabe? O pendrive, tem vida útil, né? O livro também, ele acaba se desintegrando aos poucos, né? Mas demora mais, sabe? Então, a arquivologia hoje, eles estão arquivando material eletrônico, mas tudo bem, mas não tem, por exemplo, os computadores não têm mais lugar de colocar CD, os CDs vão se destruindo, vão se autodestruindo, os pendrives também vão se autocorroendo. Não, a obra estava toda no pendrive, aí, né? Eu ainda gosto do livro, que o livro acho que te dá uma sensação assim de objeto, né? A questão sensorial, né? De tocar, cheirar, abrir, folhear. Riscar, participar, o objeto, né? A coisa do lúdico, né? Eu acho que por exemplo, o livro ainda, olha, não contem tanto com o fim do livro. Tá? O livro ainda tem vida longa, sabe? Tudo bem que tem o Kindle, né? O Kindle e tal, eu não uso. Talvez um dia eu use e tal, mas eu gosto do livro físico, não é? Mas, apesar de eu sei que eu não tenho nada contra a evolução tecnológica, né? Mas eu tenho as minhas preferências, né? Mas o livro ainda tem longa vida, né? Ainda tem uma vida muito longa. Nicolas, depois de tudo isso que a gente conversou aqui sobre a cena artística e cultural de Brasília, como que você avalia o futuro desse movimento aqui do DF e quais são os passos que você acha que são necessários e importantes para a cidade continuar se colocando como uma potência e um polo cultural para o Brasil? Tá. Eu acredito muito na dificuldade, no poder da dificuldade, porque quando é fácil, alguma coisa está errada, sabe? Não é fácil. Você, claro, tem que ter apoio, mas você tem que brigar pelo seu espaço, brigar pela sua arte, brigar pelo que você acredita, não é? E agora tem o desafio das novas tecnologias, mas eu acredito muito em conteúdo, sabe? Em conteúdo mesmo, quer dizer, o que você, no caso da literatura, vale o que está escrito, né? Porque eu lembro no tempo dos blogs, uma pessoa me mandou um poema que ele piscava, as palavras piscavam que você não conseguia ler. Tudo bem, é uma linguagem, mas tá, a linguagem ali, a mensagem era um poema que as palavras piscavam e era impossível ler. Tudo bem, tá valendo. Mas o que ele queria dizer, eu acho que no meu caso pessoal, muito pessoal, a poesia ela tem uma mensagem, ela tem uma intenção, né? No caso dele era uma criação, era uma coisa interessante e tal, mas tá bom, as palavras piscam, mas você não consegue lê-las, tá bom, tudo bem, genial, mas o que ele quis dizer? Então eu gosto muito da questão da
da simplicidade, né? O vale o que está escrito, né? A força da palavra, e as mídias estão aí para usar, para nós, eu uso muito internet para comunicação, né? Mas as futuras gerações têm essa mão, né? Essa mão forte aí das mídias sociais, da internet. Mas eu queria voltar a ressaltar que o que vale, o que faz a diferença é o conteúdo, sabe? Né? Quer dizer, o conteúdo do que você está dizendo, o que você quer dizer. Claro que hoje tem muitas formas de distribuir isso, né? De uma forma mundial e tal, né? Mas se não tiver conteúdo, se não tiver uma tensão psíquica que chama, né? Se não tiver uma intenção, uma coisa, então aí vai se perder, né? Acaba se perdendo. Mas você falou do futuro, né? Futuro. Ah, o Você avalia futuro. positivamente que vamos ter uma cena positiva? Não, porque o tempo não para. Eu acho que uns vão. Minha geração, muitos já estão indo, sabe? Já estão morrendo. Né? E outros estão chegando, quer dizer, sabe? Né? Perdemos aí o Vladimir Carvalho, um grande cineasta, perdemos o Clodo, que é muito meu amigo, compositor, né? Perdemos Hugo Rodas no teatro. Esses ícones assim vão indo, mas outros estão chegando, não é? E o movimento de arte não para, porque ele não é o movimento artístico não é um movimento retilíneo uniforme, ele é cíclico, né? Uns vão chegando, outros vão saindo. E novas tecnologias e novas gerações vão chegando, e novas visões e novas versões, né, vão chegando, e eu acho que vai para o infinito, né? É isso, Nicolas. Muito obrigada por aceitar conversar com a gente sobre esse papo da Foi cultura legal, gostei. e arte em Brasília, em comemoração aos 65 anos da nossa cidade. E é isso, até mais para você que está assistindo a gente no YouTube ou escutando a gente no Spotify. Compartilhe esse podcast e seja sempre mais feliz.